Bom, tem um outro aspecto do controle biológico. Então, a definição de controle biológico que a gente fala é o uso de um micro-organismo ou suas partes, né? Então, tem vários produtos que têm micro-organismo em sua composição. O ativo é micro-organismo ou produtos derivados de micro-organismos. Então, isso aí a gente considera também dentro do controle biológico. A gente fala de controle biológico sensu lato, ou seja, uma definição mais ampla do controle biológico. Alguns falam de controle biológico alternativo, eu não gosto muito dessa terminologia de alternativo, né? Mas essa é uma estratégia de controle biológico. Produtos, né, são extratos de plantas, óleos essenciais, subprodutos da agricultura e agroindústria, preparados homeopáticos. Esse é um nicho ainda está sendo muito desenvolvido, né, em pequena escala. Então, usos da aplicação direta nas plantas, solo ou parte aérea, incorporação no solo. Então, esse é o assunto, né, que a gente vai discutir. Então, um dos exemplos foi muito polêmico, eu trabalhei com isso no meu mestrado, né, mas até hoje vários produtores utilizam, é o uso do leite. Então, o leite tem ação no controle de doenças de plantas. E é um efeito linear em função da concentração. O problema é que a partir de 30%, além do custo ser muito alto, você começa a ter fitotoxicidade, né? Então, a planta não aguenta uma concentração muito grande de leite. Então, o ideal, assim, ponto de equilíbrio é em torno de 5%, se você trabalha de forma preventiva antes da doença chegar. E o que foi evidenciado, isso vários grupos no mundo trabalharam com controle biológico de oídio, né, principalmente, e esse é um trabalho em videira, lá na Austrália. Eles viram que quando aplicava o leite, você tinha ruptura de conídeos, né? Então, você vê aqui o conídeo extravasando fluido citoplasmático. Então, isso aí é uma característica da aplicação do leite sobre um Sinula necator, né? Que é o agente biológico do oídio da videira. Esse é o trabalho do meu mestrado, então, que a gente viu quando aplicava leite, além de você ter um dano sobre o conídeo oídio, você fornecia nutrientes para o filoplano, a lactose é um excelente nutriente, e isso favorecia o desenvolvimento de micro-organismos. A gente isolou esses micro-organismos, eles tinham ação antagônica contra fitopatógenos. A gente tinha leveduras e bactérias, mas fungos filamentosos também. Então, tanto a população de bactérias aumentava muito, quanto a população de fungos. Então, quase que dobrava essa população, muito mais que dobrava, aqui é uma escala logarítmica, né? Aumentava de 2, 10 a segunda, logaritmo na base 10, para 10 a quarta. Então, aumentava 100 vezes a população de fungos e aumentava em 1000 vezes a população de bactérias na superfície da folha. Então, quando a gente isolava um desses micro-organismos, a gente avaliava, eles tinham papel no controle da doença também, ou seja, ele potencializa microbiota antagonista, além de ter uma ação tóxica sobre o organismo. A gente fracionou, né, viu as várias frações do leite, se eram os cátions presentes no leite, se era simplesmente a caseína não tem efeito nenhum sobre a doença, mas é interessante vocês observarem aqui que lactose tem um efeito semelhante ao leite UHT, ou seja, se eu tenho um leite tratado, além do custo ser maior, eu só tenho a lactose como fração ativa, né, no final. Então, isso é muito interessante observar, né? Então, o problema é que a lactose tem um custo alto. A gente não testou aqui, mas a fração soro, né, que é o soro do leite, já tinha sido comprovado com ação de controle. Então, na fração soro, a gente tem lactoferrina e lactoperoxidase, que são moléculas com ação antimicrobiana. Inclusive, tem empresas que estão purificando a lactoperoxidase como para fazer um biofungicida. Então, leite cru é a melhor estratégia. Então, você preserva os micro-organismos presentes no leite, moléculas bioativas. A gente viu que tem, quanto mais você vai esterilizando, mais você vai perdendo em termos de eficiência de controle. Professor, tá travando bastante, não estou conseguindo entender muita coisa, não. Ah, é? Me desculpa. Então, deixa eu tirar a câmera, talvez melhore. Vamos ver se vai melhorar, pessoal.
Vocês querem que volte do início? Parou mais ou menos na parte do leite. Sexto slide. Sexto slide. Não, beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, quando a gente fracionou, né, o leite, viu a parte de nutrientes, e a gente isolou o fator nitrogênio, vamos dizer assim, pela mesma concentração de nitrogênio que a gente tinha lá, e não é a fonte de nitrogênio que está fornecendo essa potencialização da microbiota, mas assim a fonte de carboidrato. No caso, a lactose, você tem um efeito no controle de oídio, né, também. Mas o leite cru é aquele que tem melhor potencial. Não só o leite cru, a gente não testou aqui, mas o soro do leite, né, está aqui, whey, né, todo mundo já deve ter tomado whey protein aí, quem não tomou sabe agora que whey é a palavra em inglês para soro, né? Então, basicamente, vocês estão tomando soro de leite em pó, né? Então, é rico em proteína. Então, a fração soro hoje tem vários potenciais de uso, não só para complemento alimentar, né? Então, faz o leite recondicionado, enfim, tem várias aplicações, mas também é um produto, se for um subproduto, né, pode ser utilizado para controle de doenças, e você vê que a concentração de soro elevando, você tem uma redução na concentração, na severidade do oídio. Então, isso aí é um potencial de uso do soro do leite, né? Então, ele, por si só, também tem função no controle de doenças, não potencializando a microbiota do filoplano, né? Então, quem potencializa é muito mais a lactose, mas tem frações ativas, a lactoferrina e lactoperoxidase, pelo menos, que são moléculas com ação antimicrobiana. Bom, a gente teve uma vez que o pessoal chamou para a gente falar sobre potenciais de uso do que se tem de resíduo. Então, um grande nicho de mercado é o lixo, né? Tem gente riquíssima com lixo, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre esse termo cash from trash, né? Isso é um trocadilho muito utilizado em várias literaturas, né? Então, ganhar dinheiro do lixo. Então, você fez uma pesquisa, né? Então, você tem 30 milhões de opções, de sugestões ou de trabalhos falando isso, né? Se você faz a pesquisa, claro, no Google Livre, mas artigo científico a gente tem um quinto disso ainda, 30 milhões, né? De 63 mil, ou seja, muito critério, muito pouco trabalho científico ainda, mas muita especulação sobre o assunto. Então, só para divulgar, né? Então, se vocês não conhecem, né? Então, para divulgar a questão da Acamar, a Acamar faz coleta seletiva, né? A cooperativa aqui de Lavras, né? Então, eles recolhem o lixo reciclável. E o lixo orgânico que a gente vai fazer, então, compostagem, né? Então, isso a gente em pequena escala, mas, claro, isso pode ser feito em larga escala. Eu falei para vocês, tem um caso da empresa que se instalou próximo a Jundiaí, próximo à estação de tratamento de esgoto. Então, os caras pegam um lodo de esgoto, que é a fração sólida do esgoto. Isso é um problema sério, porque onde é que vai mandar essa fração sólida, né? Então, a agricultura é o grande aceptor dessas fontes de matéria orgânica. E a gente pensa inicialmente em fornecimento de nutrientes. Não, é uma fonte de matéria orgânica, vamos ter lá, mas isso também tem um potencial muito grande para controle de doenças. Então, sistema de tratamento de esgoto, né? Então, lodo de esgoto, o grande problema é que os centros urbanos, onde a gente vai ter maior parte desse resíduo sólido, ele está longe do centro de produção. Então, isso é um grande desafio ainda, onde é que a gente tem que mandar para a área de produção agrícola esses resíduos. Claro, tem que ter cuidado, não pode utilizar isso para produção de hortaliças, né? Então, representa um risco de doença. E a gente tem um outro problema, que o resíduo industrial tem possibilidade de ter contaminação por metal pesado. Então, isso bioacumula na planta, isso pode representar um risco também.
Então, essa é a fração sólida, né? Então, sistema de tratamento de esgoto, o ASB, né? Então, ele é anaeróbio, a fração sólida decanta e ele dá tipo uma descarga, né? Então, solta nesses tanques que vão, essa fração sólida vai representar um resíduo. Então, isso é empilhado. Então, o ideal é a gente fazer uma compostagem, porque mesmo secando ao sol, a gente ainda tem vários micro-organismos, faz uma compostagem e depois utiliza para a agricultura. Tem fonte de micronutrientes, condicionador de solo, né, e fornecimento de micro-organismos também benéfico às plantas, né. Então, tem um estudo que é muito interessante, que fala que o que a gente tem de micro-organismo ali do intestino é muito semelhante ao que coloniza a rizosfera de plantas. Então, do mesmo jeito que tem gente que vai excretar, vamos dizer assim, micro-organismo patogênico, né, tem a maior parte vai excretar organismos benéficos. Fala, inclusive, de transferência de microbioma, aqueles micro-organismos benéficos transferidos para pessoas sadias. Então, os resíduos da produção vegetal, então, tratos culturais também é um resíduo muito grande, então, material de poda, sobra de material infectado, o que você vai fazer com isso, né? Então, você pegar lá no final da cadeia, o CEAGESP, tem sistemas de compostagem, eles estão fazendo esses compostos desses resíduos, né, de frutas e hortaliças que vão depreciando. Então, isso é um potencial de uso, mas lembra, se eu não faço a compostagem, utilizo ele direto, eu posso ter risco de estar introduzindo patógeno no sistema. O resíduo da produção animal, então isso aí é um resíduo muito bom. O dos piores do ponto de vista de controle de doenças é o de vaca, né? Porque a microbiota não tem uma ação antagônica tão forte. Então, realmente, a gente fala de ação no controle biológico. Então, claro, o esterco bovino, né, é utilizado como fertilizante, pode ser utilizado como fertilizante organomineral, mas os melhores para supressão de doenças são esses 3 resíduos. Então, de cama de frango, né, esterco suíno e emulsionado de peixe, casca de peixe, carcaça de peixe, carcaça de crustáceo. Esse é o melhor de todos, pessoal. Então, lembra, os crustáceos, né, o exoesqueleto de artrópodes é composto de quitina. A quitina é o mesmo composto da parede celular de fungos do reino fungi. E o que acontece quando eu incorporo esse resíduo no solo? Esse resíduo potencializa microbiota com ação de quitinase. Então, com isso, acaba sobrando para fungo fitopatogênico. Então, você consegue suprimir doenças causadas por patógenos habitantes do solo pela introdução da quitina. A quitina também pode ser aplicada na folha de plantas, isso aí induz resistência. A planta tem receptores para a quitina, né, porque é uma evolução para reconhecer a quitina dos fungos, né? Então, mas isso acaba também induzindo a resistência de plantas, a gente vai discutir. Então, vários resíduos da indústria, um exemplo aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo a produção de óleo essencial. Então, os óleos são produzidos por arrasto a vapor, então a gente tem um aquecimento aqui da água e por arrasto a vapor a gente vai tendo, a gente vai discutir que tem um resíduo aqui, que normalmente é usado, é descartado, mas tem um potencial para controle de doença, que é o hidrolato. A gente tem um mosto na produção de cerveja, vinho e cachaça. Então, o mosto é um resíduo muito interessante para a proteção de plantas também, a gente vai discutir o que é o mosto. O soro de leite que a gente discutiu, né, que é um resíduo da produção de queijo, a gente só tem que ter cuidado porque às vezes esse soro de leite tem um teor de sódio muito grande, né? Então você tem que, eu brinco com a turma, né, tem que usar um soro de leite de queijo para hipertenso, né, que vai ter menor teor de sódio, com isso vai ter menos problema de fitotoxidez quando você aplicar esse resíduo nas plantas. Você pode fazer aplicação direta no solo. Lembra, para você ter potencial de controle de doença, a taxa de incorporação tem que ser de pelo menos 0,5%, considerando 0 a 20, né, 20 centímetros de solo. Né, porque senão não vou ter o potencial de supressão das doenças. Então, o volume é muito alto para a gente ter o potencial de supressão.
Então, isso é feito em áreas de reboleira. Então, eu tenho uma reboleira onde eu tenho maior ocorrência da doença. Nessa reboleira, eu faço a aplicação do produto, certo? Isso viabiliza a utilização como fungicida. Para usar como fertilizante, como fertilizante, a gente tem que saber o teor de nitrogênio do produto, né? Então, quanto de nitrogênio eu tenho lá nesse resíduo, e eu faço a correção, então, pela demanda de nitrogênio da cultura. Então, se eu tenho uma exigência de 40 quilos de N, né, no meu sistema, né, na minha cultura, eu vou fazer as contas de quanto de N eu tenho no meu resíduo e eu faço a aplicação daquela quantidade, né? Então, para evitar excesso. Essa é a regulamentação do uso de matéria orgânica. Eu tenho pré-processamento de resíduos, né? Então, assim, a questão de compostagem é muito importante a gente fazer a compostagem ou o biofertilizante, não fazer incorporação do resíduo direto nas culturas. Lembra? Né? Eu tenho potencial de ter patógeno associado, ou às vezes eu não tenho patógeno associado àquele resíduo, mas aquele resíduo representa um substrato para multiplicação de patógeno. Então, se eu faço o processo de compostagem, é 2 benefícios, como a gente já discutiu. Um é que eu vou eliminar qualquer resíduo de patógeno, né? Então, a temperatura da compostagem, aumenta a concentração endógena de fenol, né? Pela liberação, pela quebra da lignina, e a seleção de microbiota antagonista são os benefícios do processo de compostagem. Então, melhoro aquele substrato em relação às propriedades antimicrobianas. Se fala no tea compost, né? É o chá do composto. Então, você fazer aquela lavagem do composto para utilização. O biofertilizante também é outro potencial de utilização desse resíduo. Um exemplo de processamento também é o tratamento químico, né? Então, você pode tratar um resíduo, né, de forma química para quebrar essas macromoléculas em monômeros, e esses monômeros são tanto mais utilizados por micro-organismos quanto reconhecidos pela planta. Não sei se vocês têm acompanhado os recordes de produtividade de soja, né? E é curioso, então isso aqui é de 2015, mas se vocês forem olhar, todo ano eu tenho visto, e os recordes de produtividade estão associados à utilização de fontes de matéria orgânica também. Então, o cara faz utilização, né? Então, se vocês olharem lá, nesse produtor específico, 10 toneladas por hectare de adubo orgânico, cama de frango. Então, 10 toneladas é muito mais do que o requerimento da cultura para nitrogênio. É até deletério, pessoal, né? Porque vai atrapalhar a fixação biológica do nitrogênio. Então, essa é a adubação nitrogenada lá no sistema. Mas isso representa vários benefícios associados com a incorporação da matéria orgânica ao sistema, em relação à nutrição de plantas, mas também em relação à supressão a patógenos radiculares. Então, isso aí favorece, né, o controle de doenças ali do sistema radicular. Por exemplo, por que a cama de frango é tão benéfica? Então, a gente fez uma avaliação de incorporação em áreas de produção de milho. E a gente viu que a cama de frango, né, a primeira barra aqui que vocês estão vendo, ela aumentava o teor de cálcio de plantas. Então, você dava um suprimento não só de nitrogênio, mas supria em cálcio orgânico, né, para o sistema. Sewage sludge é o lodo de esgoto. É o lodo de esgoto compostagem. Lembra que eu falei para vocês lá de Jundiaí, né, que tem um produtor que ele faz o composto, né? Então, esse é o resíduo. O esterco suíno, né? O esterco suíno é outro resíduo também que pode ser utilizado, que tem um efeito também. Vocês veem como eles aportam mais cálcio para o sistema. Então, é muito mais do que nitrogênio, né, e controle de doença. A gente tem aporte de cálcio, o próprio cálcio, por sua vez, tem um papel na defesa de plantas, na composição da lamela média. Então, se eu fornecer a mesma quantidade de nitrogênio, tá vendo? Não vai fornecer cálcio, claro, para as plantas. Então, o teor de nitrogênio, né? Então, a cama de frango aplicada mesmo na mesma quantidade, libera mais nitrogênio para o sistema do que todas as outras fontes de matéria orgânica. Pensando na parte de nutrição, tá?
Mas pensando em atividade de enzima, está sendo muito falado hoje em análise de enzimas para avaliação da sanidade de plantas, tá, pessoal? Então, o esterco, a cama de frango, a gente tem a atividade da beta-glucosidase, né, em duas situações, tá? A beta-glucosidase, a gente vai ter lá aumento da atividade. A gente fez em duas regiões, duas áreas, né, de produção, em Lavras e lá em Sete Lagoas, na Embrapa Milho e Sorgo. A gente viu aumento em relação ao como, por exemplo, enterrado. Mas em relação à incorporação de nitrogênio, né, só aplicação de ureia, a gente não viu diferença nessa atividade, né, em Lavras, apenas da Embrapa. Uma outra enzima, beta-glucosidase, é a atividade da enzima na degradação de parede celular. Outra atividade é a hidrólise de acetato de fluoresceína. Isso mede a atividade de hidrolase de forma geral, né? Aí a gente viu uma diferença, né, aqui para Lavras, né, e para Embrapa a gente não viu essa diferença. Ou seja, é uma composição dessas enzimas. Em determinada região vai aumentar mais uma determinada enzima com ação antimicrobiana, em outra região vai aumentar mais outra enzima e com ação relatado com ação antimicrobiana. Então, esses são os potenciais de uso do controle biológico, assim, dessas fontes de matéria orgânica, desculpe. A gente falou para vocês do crisântemo, do caso do crisântemo, incorporação, né, com esterco suíno, então substituição. Então o cara usava só 70% da casca de pinos, 30% do volume do vaso era de esterco suíno. Então isso resultou no controle da doença, né, independente da cultivar que foi utilizada. Então, esterco suíno, lembra que a gente discutiu, né, mais da terminação de plantas, né? Então, na parte de maternidade, a gente não tem esse benefício de controle de doenças, tem muita palha, né, associada, acaba que neutraliza muito do cheiro. Cal virgem, muita gente faz esse acaba você neutralizando o pH, você reduzindo a atividade volátil, né, antimicrobiana que a gente tem ali do resíduo do esterco suíno. O outro resíduo que eu falei para vocês é o da carcaça de peixe, né? Então, nem sempre a carcaça de peixe pode ser utilizada, aqui é uma indústria de filé de peixe, a carcaça é um resíduo, lembra? Resíduo representa problema para a indústria, mas representa solução para a produção agrícola. Então, esse resíduo a gente pode utilizar, tá aqui, na incorporação de substrato, né? Então, em várias concentrações, a base do substrato é casca de pinos, aqui é a produção de spatifílium, aquele lírio da paz, né? E um problema muito sério na produção de spatifílium é a murcha de cilindroclade. Vocês veem, aqui inviabiliza completamente a produção. Mas a partir de 15% a gente já consegue ver resultado, 20% de incorporação se resolve completamente o problema de spatifílium de forma consistente. A partir de 25%, você começa a ter um efeito de fitotoxidez. Lembra? Você incorpora também nutriente no sistema. Não é só molécula com ação antimicrobiana. Então, quando você faz 20% de incorporação, você não precisa usar absolutamente mais nada de adubo. Então, essa incorporação representa a adubação e representa a ação fungicida do produto para controle desse patógeno de solo. Então, é um patógeno que fica no solo, mas que também vai afetar as folhas, tá, pessoal? Então, a sanidade é impressionante com a incorporação, e isso passa a ser uma tecnologia que o produtor utiliza, né? Então, essa utilização de hidrolisado de peixe tem que fazer busca, tem uma variação muito grande de preço, né? Diferentes fornecedores, mas são produtos que a gente tem no mercado, não é registrado como fungicida, mas a gente sabe que tem essa ação fungicida sobre patógenos radiculares, dependendo da taxa de incorporação. Benefícios diretos desses resíduos, né? Então, dependência do pH,
Então, lembra, o pH não pode estar maior que 6. Você tem que corrigir o pH para estar lá entre 5,5 e 6, que é também um ótimo para absorção de nutrientes, mas acima de 6 você começa a ter neutralização desses ácidos orgânicos voláteis e perder em eficiência. Então, até 3 semanas você tem a ação desses ácidos orgânicos voláteis, depois das 3 semanas você tem a formação do ácido nítrico, que também dá um residual de proteção. Então, até a dona de casa levar aquele vaso para a sua casa, né, você não vai ter o cheiro mais e você vai ter um residual de proteção contra esses patógenos radiculares, né, ter vários relatos que durava mais tempo a flor aberta, né, a folha verde, enfim, os vários benefícios associados com o residual de proteção garantido pelo produto. Resíduo de poda, né, a gente discutiu essa questão de resíduo de poda. Se você faz o processo de compostagem, você consegue eliminar esse resíduo com 10 dias, mas se você deixa no campo esse resíduo, representa inóculo, e até 80 dias que o pessoal avaliou, você ainda tinha 10 a quarta células, 10 mil células de bactéria por grama de tecido vegetal. Então, não fazer a compostagem de resíduo vegetal, onde você tem área infestada, você está mantendo inóculo na área. Você fazendo a compostagem, não precisa nem chegar aos 90 dias lá de finalização da compostagem. Em 10 dias você já consegue eliminar, né, por exemplo, inóculo de bactéria. Então, produção de alface, pessoal, por exemplo, o pessoal colhe, todas as alfaces são comercializáveis, aquelas que não são, deixam lá no campo. Não, vamos colher depois, quando for fazer o plantio. Então, o inóculo do patógeno vai aumentando a infestação, vai reduzindo a produtividade pelo aumento da doença. Então, o certo é recolher essas alfaces, fazer uma compostagem e você retornar isso para o campo, né, mas depois do processo de compostagem. Então, lembra da ação de fenólicos, não só da temperatura, mas concentração de fenólicos, e a seleção de micro-organismos com ação de biocontrole, né? Então, bactérias que resistem à condição de acidez, né, ou de tamponamento da temperatura, ou de anaerobiose por um tempo, e depois com produção de metabólitos e recolonização da pilha, como o caso de bacilos. Um outro processo é a compostagem, a produção de biofertilizante. Você pode usar vários resíduos, né, no processo de compostagem, de biofertilizante. Tem a produção anaeróbia, a vantagem da produção anaeróbia é a produção do biogás. Esse biogás pode ser usado na propriedade para gerar energia. Basicamente é misturar 50% de esterco, 50% de água, né, pode ser diferentes fontes do esterco. Você pode fazer um enriquecimento com vísceras de aves e peixes, né? A gente já discutiu a questão de ação biofungicida desses resíduos, então você vai enriquecer ali com micro-organismos e também com moléculas com ação antimicrobiana. Desafios, né, de maior aceitação, tem a questão de coliformes fecais. Então, se você aplicar em hortaliças, você tem esse resíduo que pode representar um risco, pessoal, à utilização. Tem várias empresas que produzem, né, biofertilizantes. Você pode fazer na própria propriedade, né, a produção on farm, né, vamos dizer assim. Então, você faz produção desse resíduo, né, pode colocar micro-organismos para serem multiplicados, né. Então, é importante a gente ter em mente que a gente não tem um controle de qualidade do que está sendo produzido, né. Então, a gente vai produzir micro-organismos e, em geral, dá um efeito bom de supressão à doença. A gente não tem um controle de qualidade em relação à eficiência de controle, certo? A gente fez experimentos com biofertilizantes em áreas de produção de couve, né? A gente viu um resultado muito interessante, mas, infelizmente, tem a contaminação de resíduos por micro-organismos que podem ser patógenos humanos, tá, pessoal? Então, representa um risco, então é muito mais para alimentos que vão ser processados, e a gente tem que garantir que esse processamento vai eliminar aquele resíduo do patógeno. Então, biofertilizante, a IN 23, né, então, regulamenta o que é um biofertilizante, produto que contém um princípio ativo ou agente orgânico, isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar direto ou indiretamente sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, elevando sua produtividade, sem ter em conta o seu valor hormonal estimulante.
Então, essa é a definição de biofertilizante. O que tem no biofertilizante? Tem micro-organismos benéficos, tem micro-organismos patógenos humanos em potencial, tem micro-organismos patógenos vegetais em potencial. Isso foi uma análise que foi feita, pessoal. Eles encontraram Clavibacter michiganense. Clavibacter michiganense é um patógeno vegetal. A gente tem Staphylococcus, né, hominis, é um patógeno humano. Então, é um processo de fermentação não controlado, né, controla, né, doenças, a gente viu o efeito no controle de doenças, a gente não consegue ter uma garantia do quanto está controlando a doença, né, porque a gente não tem um controle de qualidade ainda estabelecido para esses produtos. Essa é uma grande dificuldade ainda do uso de biofertilizantes, em relação à eficiência técnica, né, do produto. Fornece nutrientes, você pode fazer análise para ver o quanto você está fornecendo de nutriente, então é uma forma de adubar também as plantas. Aqui o experimento que a gente fez, pensando, por exemplo, num controle de qualidade, então a gente avaliar isso aí em folha, né, seria uma possibilidade de a gente avaliar o quanto tem a possibilidade de controlar doenças, aqui em folha de couve, né, para a podridão negra das crucíferas, doença bacteriana muito importante. Então você viu que não controla 100%, mas reduz muito a severidade da doença, mesmo após 15 dias de aplicado, né? Então ele retarda o estabelecimento da doença. Como a gente faz uma colheita intensiva de folhas, então representa um potencial de uso, né? Só a limitação é a gente reduzir ali os patógenos vegetais que eventualmente, patógenos humanos que eventualmente possam ter. A gente comparando com várias outras práticas, né, de controle, como soro de leite, calda sufocáustica, calda bordaleza e leite cru, o biofertilizante foi aquele que garantiu melhor eficiência de controle, né, da doença, em 2 experimentos que a gente realizou. É interessante observar que ele potencializa o sistema antioxidante de plantas, né? Então, a gente sabe que a couve é muito utilizada como suco verde, né? A atividade antioxidante. A gente viu que essa atividade antioxidante era aumentada, o DPPH é o que mede a atividade antioxidante. A gente viu que esse tratamento aumentava a atividade antioxidante de plantas comparado a testemunha, por exemplo. E é interessante que essa atividade antioxidante está relacionada negativamente com a severidade, ou seja, quanto mais eu aumento a atividade antioxidante, menor é a severidade da doença. Então, o biofertilizante contribui para o aumento de fenóis também, né, com ação antimicrobiana e, né, atividade antioxidante. Então, isso representa a utilização, por exemplo, como suco verde, ok? Então, não só biofertilizante, mas outros produtos que possam potencializar a atividade antioxidante para hortaliças. Isso é um aspecto muito desejável hoje, pensando no valor nutracêutico dos alimentos. Então, esse é um aspecto que deve ser valorizado ainda para o uso do controle biológico. Ainda não existe essa métrica no Brasil. Eu vi nos Estados Unidos, por exemplo, tem um valor diferencial de comercialização do tomate rico em licopeno. Mas ainda a limitação de uso é que o licopeno ele está concentrado na casca, né? Tá, né, lá a maior parte do antioxidante. Mas você pode potencializar o licopeno também com o uso do controle biológico. Tem vários trabalhos mostrando esse aspecto, mas ainda é pouco difundido tecnicamente. Esse é um aspecto que pode ser mais trabalhado pela indústria, né? E pelo produtor em si também, né? Tentar agregar valor à produção pelo que está observando de diferencial pela utilização da tecnologia. Bom, o outro benefício, o outro produto ali que pode ser utilizado é a casca de camarão. Então, tem um colega lá em Santa Catarina, ele disse, Flávio, tem um problema sério aqui, é o resíduo da casca de camarão. A gente não sabe o que faz, você não pode colocar em lixão que dá mau cheiro. Não, manda para a agricultura. Então, tem que secar esse insumo, moe e pode fazer um produto direto para incorporação no solo, que é uma ação de controle de doenças. Tem que agregar valor, pessoal. Esse tipo de matéria orgânica, se você usar só como fonte de nutriente, né? Então vocês veem que tem nitrogênio na composição da quitina, então você tem nitrogênio lá no sistema,
é pobre em nitrogênio, né, em relação a outras fontes de matéria orgânica, mas deve-se agregar valor a isso aí. Casca de caranguejo, né? Então, tudo isso são produtos nobres que podem ser utilizados como defensivo biológico, vamos dizer assim. Tratamentos à base de casca, à base de ácido ou base, né, para quebrar essas cadeias e você ter os monômeros, você tem potencial de utilização pelas plantas. Então, a planta vai reconhecer essa molécula, no caso da N-acetilglucosamina, né, que é o monômero que compõe a quitina, a planta tem um receptor para reconhecer isso aí e dispara uma resposta de defesa. Quando você inocula um fungo, né, na folha, você tem muito menor incidência da doença. Então, você pode fazer a incorporação direta no solo. Lembra qual vai ser o benefício da incorporação direta no solo? Você vai potencializar a microbiota que é capaz de degradar a quitina. Então, você faz um enriquecimento seletivo, que a gente chama. Esse enriquecimento seletivo vai fazer com que a gente aumente a população de micro-organismos quitinolíticos. Vai sobrar para o fungo, né, que também tem quitina lá na sua composição. Então, isso foi visto, por exemplo, que a incorporação de 0,5% de resíduo de camarão, você vai reduzir ali a severidade da murcha de fusário, né, em tomateiro. Então, isso, pessoal, da produção de hortaliças lá de Santa Catarina, né, o pessoal que produz tomate, já está fazendo isso. A EPAGRE, né, que é a Instituição de Pesquisa e Extensão, está difundindo muito essa utilização, até para utilização melhor desse resíduo que é produzido no estado. Bom, tem outro resíduo que são os próprios fungos, né? Lembra? A parede celular de fungo é composta por quitina, mas é composta também por manana. E a planta reconhece também manana, né? Então, você tem receptor ali, esse receptor de quitina também vai reconhecer manana. Então, esse receptor, quando chega essa molécula, a planta reconhece e vai disparar uma resposta de defesa, ativando várias moléculas, né, que têm ação direta, tóxica, como fitoalexina e PR-proteína, ou reforçando a parede celular, como o depósito de lignina, que vai dificultar a penetração do fungo. Então, um resíduo, por exemplo, que é rico em fungo, né, é o mosto. O mosto nada mais é do que o inóculo de Saccharomyces cerevisiae. E a gente visitou um produtor de cachaça uma vez, que ele disse que o problema dele, o que ele não conseguia reutilizar, era o mosto, ele tinha que jogar fora. Naquela camada de levedura que é formada, ele tem que reduzir naquela quantidade, né? E tem a indústria de ração animal, utiliza o extrato de levedura como para fazer ração, para fazer concentrado, né? E tem algumas empresas, então, exemplo da Altec Crop Science, que utiliza esse resíduo para fazer quebra, né, da molécula e fazer um mananoligosacarídeo. Então, tem um produto que chama agromós, né, para utilização na agricultura, e mós de manano-oligosacarídeo, né? Então, lembra, manana é uma dos componentes da parede celular dos fungos pertencentes ao reino fungi. Então, você pode quebrar aquilo lá e fazer a molécula que seria um indutor de resistência. Então, hoje tem outras empresas que estão fazendo produtos da mesma natureza. Então, basicamente é fermentação, você vai produzir a levedura, depois você vai quebrar aquilo lá para você extrair a molécula. Um aspecto muito interessante desses indutores de resistência baseado em carboidratos é que a toxicologia dele é menor do que a água. Ou seja, você tomando água, você morre mais rápido do que ingerindo esses produtos, né? É carboidrato, pessoal. Então, isso é um aspecto muito desejável, né? Então, a gente fez uma vez uma apresentação, né? Então, claro, a gente não pode divulgar esse tipo de informação, um produtor não usando EPI, mas é só para ilustrar para vocês que é um produto que não é tóxico para o humano. Isso é um aspecto. Lembra, quando a gente está usando um produto que não é tóxico, tem um outro aspecto também, que é a seletividade a inimigos naturais. Então, a gente vai ter uma seletividade a outros organismos.
Então, a mancha bacteriana do tomateiro, Xanthomonas vesicatória, a gente tem aqui um extrato de parede celular de fungo também, é um outro fungo, pertencente ao reino fungo, é um Basidium miceto. Você pode ferver aquele micélio, né, extrair as várias moléculas, quitina, manana, e eles viram que reduzia a severidade da doença, então, assim, essa área achurada, a severidade antes sem aplicação, e aqui com indutor de resistência, né, aplicação e a atividade de quitinase que é proporcionada por esse tratamento. Então, esse resíduo é caro, né, então isso é mais um trabalho que foi publicado, mas não representa um potencial de uso. A gente tem que ter uma fonte de matéria orgânica, pessoal, que seja de baixo custo. E tem um projeto de um colega lá da biologia, o professor Eustáquio, né? A gente orientou um trabalho da Carolina Colella, que é uma aluna do doutorado, foi aluna do doutorado dele, e foi a utilização do resíduo lá da produção de cogumelo. Então, você produz cogumelo, que é um produto nobre, você vai ganhar dinheiro com isso. Mas o que você vai fazer com o resíduo? Você não pode reutilizar esse resíduo para a produção de cogumelo, porque ele vem muito contaminado com tricoderma, por exemplo, que é um agente de controle biológico, mas que para a produção de cogumelo é um problemão. Imagina, vai matar tudo que é cogumelo ali. Né? Então, quero produção de cogumelo comestível. Esse resíduo é um problema, porque ele é rico em nutrientes. Então, se eu faço incorporação no solo, eu tenho um risco de eutrofização, se eu jogo de qualquer forma. Então, um problema. O que é que a gente faz com o problema? Do limão a gente faz uma limonada. Isso aí é excelente para controle de doenças, porque rico em glucana e rico em nutrientes. Só utilização desse resíduo, aqui não é o fungo, tá, pessoal? É só para ilustrar, que é um resíduo da produção de Agaricus subfluescens. E a redução, uso do resíduo, né, para a produção de muda de tomate de Agaricus bisporus. Então, vocês veem, não foi feita adubação nenhuma nesse. Na casa da testemunha foi usado um substrato comercial. Então, como é melhor até do que produção de substrato comercial. O outro aspecto é que a glucana, você pode fazer um tratamento químico desse substrato, que está rico em micélio de fungo, e você fazer um indutor de resistência. Esse tratamento químico da glucana vai liberar monômeros, né, que também tem receptores na planta para indução de resistência. Isso é um resíduo que tem um potencial muito grande de ser utilizado na indústria, pessoal, para fazer um protetor de plantas ou para fazer substratos comerciais. Então, como eu falei, tem um potencial muito grande de utilização desses resíduos para a proteção de plantas. Metabólitos secundários, né? A gente tem os óleos essenciais, que a gente falou para vocês. Então, óleo essencial, Flávio, é uma coisa mais utópica. Pessoal, não é mais. Né? A indústria, né, enxergou o mercado para a proteção de plantas. A gente tem hoje um óleo, um produto à base de óleo essencial, que é comercializado hoje pela BASF, que é um extrato do óleo essencial de melaleuca, né? Chama Timorex Gold, né? Então, esse produto é usado para proteção de folhas, tem extrato, é um óleo essencial. Então, isso aí é um nicho que todas as empresas também estão investindo. Então, isso a gente pode utilizar a biodiversidade que a gente tem em termos de plantas para produzir esse óleo essencial e esse produto ser utilizado para proteção de plantas. A gente pode fazer o extrato aquoso, né, ou alcoólico. O que é que vai mudar dependendo da molécula com ação bioativa? Às vezes ela é solúvel em álcool, às vezes é solúvel em água. Então, depende do que tem de fração ativa, tem uma melhor extração por cada um dos solventes. Quando a gente faz uma extração aquosa, a gente fala de decocção, infusão e maceração. Quando a gente faz um extrato alcoólico, a gente tem um extrato e tintura, certo? Então, só as terminologias, né, que são utilizadas para cada caso. A decocção, né, a gente vai deixar na água, né, fervendo, né? Infusão, eu fervo a água, assim que ferver eu desligo, e maceração, eu vou deixar na água gelada,
né, do dia para o outro, na geladeira lá, para extrair a frio. Tudo com água. O extrato, né, tá feito com fervura também, e a tintura, né, então eu deixo lá no resíduo, né, a temperatura mais baixa, para ele ir extraindo, liberando aos poucos esse resíduo para o álcool. Então, são as diversas formas de produção a partir de extração dos metabólitos bioativos. Dependendo da composição desse metabólito, eu vou usar cada um dessas estratégias de produção. Então, aqui a gente tem como a gente vai produzir esse óleo essencial. Então, basicamente, eu vou aquecer a água, passa um vapor de água quente sobre o resíduo vegetal, sobre o material vegetal, ou material de qualquer outra natureza, que também tenha óleo essencial, é mais comum a gente extrair de folhas, né, de plantas. A gente vai ter uma coluna de condensação, né, desse vapor. Aqui vai cair já líquido, né, e o óleo a gente vai conseguir extrair por decantação. Lembra, o óleo é mais leve, ele vai ficar aqui na superfície, essa primeira camada, e eu tenho uma torneirinha aqui embaixo que eu vou liberar todo o líquido, né, que não é o óleo essencial. O óleo essencial tem uso nobre, né, por exemplo, do óleo essencial de menta, eu posso usar para fazer cosmético, né, então tem várias utilizações que tem um valor agregado alto, pessoal. Mas tem um resíduo, né? E a gente está tratando muito de resíduo. E para onde é que vai resíduo? Vamos mandar para a agricultura, que a gente quer, né? E esse resíduo chama hidrolato. O hidrolato é essa água que fica embaixo, que não é só água. Eu tenho várias moléculas que são hidrossolúveis ali. E essas moléculas que são hidrossolúveis são interessantes por dois pontos de vista. Primeiro, que eu vou conseguir fazer uma calda em água e vou conseguir uma boa distribuição desse produto, que não é sempre o caso com óleo essencial, pessoal. O óleo essencial é muito difícil de ser misturado na água. Então, para eu fazer uma calda que eu tenho uma distribuição homogênea do princípio ativo, já é mais complicado. Já o hidrolato eu consigo melhor essa distribuição. O outro aspecto é o custo, né? Então, o hidrolato é um resíduo. Então, se é um resíduo, eu posso ter um custo muito baixo ou até zero. Fazer uma parceria com a indústria, só, olha, manda aquele hidrolato que você está jogando fora, manda para mim que eu quero, eu vou lá buscar. Né? Então, você pode usar para proteção de plantas, e foi visto que o uso desse hidrolato em concentração de 1% já tinha resultado na produção de fitoalexina, que são moléculas de defesa de planta, fitoalexina vista em soja, né? Então, foi visto que esse hidrolato de menta, né, podia ser utilizado para proteção de plantas, e não tinha um efeito proporcional se aumentasse a concentração. E o efeito é tão bom quanto utilizar um indutor de resistência comercial, que é o caso do Bion, né, um produto da Syngenta. Extrato aquoso alcoólico, né, então a gente pode fazer batendo no liquidificador, vai obter o extrato. Extrato aquoso, decocção é fervura, então vou ferver lá por um tempo. Então, para cada material vegetal, você vai pegar o protocolo de quanto tempo você precisa ferver. A infusão, né, basicamente, quando chega a fervura, eu vou desligar, eu não vou deixar aquecendo mais, eu deixo extrair a quente, mas não aquecendo mais. Dependendo da molécula, se você deixa fervendo, você pode ter degradação. E algumas moléculas mais sensíveis ainda, eu não posso nem aquecer a água. Eu faço extração a frio, normalmente eu coloco na geladeira lá, e essa extração a frio é interessante colocar a baixa temperatura, para não ter proliferação de micro-organismos, que eventualmente podem estar envolvidos ali na degradação dessas moléculas. Então, deixa a temperatura mais baixa, de 10 a 24 horas, e depois essa água vai conter as moléculas com ação antimicrobiana ou de indução de resistência. Plantas tratadas de tomate, tratadas com um extrato, né, de curcuma longa, né, inoculada com alternário. Curcuma longa uma planta que forma rizoma, como se fosse uma planta que forma rizoma e é uma planta ornamental, uma planta medicinal, desculpe. Então, vai formar lignificação dos tecidos aqui ao redor do sítio de infecção. Então, o patógeno, ele
não conseguem. Está aqui não tratada, a papila é formada, né? Mas a lignificação do tecido é muito mais expressiva. E aqui esse halo, né, essa coloração escura, isso é concentração de fenóis, pessoal. Esse aumento da concentração de fenóis faz com que você tenha essa ação antimicrobiana. Óleos essenciais na indução de resistência. Você tem várias plantas, está aqui uma planta muito comum, que é o cravo de defunto, né? A gente, ela secreta várias moléculas com ação antimicrobiana, né? Tem as moléculas com ação de atrativo a inimigo natural, é uma planta que é muito utilizada pelo pessoal de controle biológico conservativo de pragas, né? Porque atrai vários inimigos naturais, mas ela tem ação também nematicida, né? Excreta via solo, várias moléculas com ação nematicida, com aleno oximeno 1, né? Então, essa é uma molécula que vai repelir nematóides, por exemplo. Lignificação de tecidos, de papila, né, aqui de folhas de plantas de tomate, tratadas com simbogon-citratos. Isso aqui é o capim-limão. Então, o capim-limão, ele tem várias moléculas, sesquiterpenos, que têm ação não só antimicrobiana, mas também são utilizadas para induzir resistência em plantas. Então, vejam só, pessoal, depois de 48 horas do tratamento, formou papilas ao redor do sítio de infecção do patógeno e lignificou tecidos. Então, tem essa ação de indução de resistência, né? O óleo essencial de capim-limão. Então, esse não tem nenhum produto comercial, então são potenciais de uso, pessoal. A maior parte do que a gente está discutindo em realidade de produção agrícola. Então, o produtor produziu o próprio insumo, vamos dizer assim, para proteção de plantas. Então, esses eram os assuntos. Vocês têm dúvidas? Interromper a gravação aqui.